Em 2013, mais de 2.000 pessoas foram mortas pela polícia no Brasil. Cerca de 6 por dia. É o que indica o último anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E os policiais também são vítimas. Somente no ano passado, quase 500 deles perderam a vida de forma violenta. Certeza de impunidade? Má administração? Falta de treinamento? Porque a nossa polícia é uma das mais violentas do mundo. Para discutir este tema, no programa Fórum de hoje, eu recebo Aider Caruso, do Departamento de Sociologia da UNB, também Bruno Langiani, coordenador da ONG Sou da Paz. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir uma reportagem preparada pela equipe da TV Justiça sobre esse assunto. A violência é um dos maiores problemas no Brasil. O país chegou a gastar 258 bilhões no ano passado com os custos da segurança pública e da violência. Segundo a 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em novembro, houve queda nos números, mas não há indícios de melhoria ou tendência de mudança. Um dos dados mais preocupantes é a violência causada pela própria polícia. Os números mostram que as polícias brasileiras mataram 2.212 pessoas em 2013. Em 2012, 2.332 pessoas faleceram devido à violência da polícia e nos últimos 5 anos somamos 11.197 vítimas. Nos Estados Unidos, 7.584 pessoas foram mortas pela ação policial nos últimos 20 anos, ou seja, 5 vezes menos que no Brasil. Apenas 65 bilhões foram gastos com políticas públicas de segurança e com o sistema prisional. Ou seja, apenas 1/4 do que investimos em 2013 foi usado para a prevenção e formação de policiais e melhorar o sistema de segurança pública. A maior parte dos gastos vão para a repressão. Aider, esses números são equivocados? A gente gasta pouco para conter a violência ou a gente gasta muito de forma errada? A gente tem gastado mal o nosso recurso em segurança pública. Esse é um ponto importante. Temos sim uma questão de que é preciso um envolvimento maior de todos os entes federados, né? Em geral, a conta ainda sobrecai de forma mais contundente sobre os estados brasileiros, porque constitucionalmente assim está, mas a gente vê ao longo do tempo que o governo federal e os municípios brasileiros passam a ter um papel diferenciado e começam a se engajar no tema. O problema é que a gente continua gastando mal ou escolhendo mal as nossas prioridades. Então, isso se traduz também nos números que o anuário apresenta para a gente nesse ano. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui também no nosso programa. Quando se compara o número de mortes aqui no Brasil com nos Estados Unidos, isso chama muita atenção da gente. Essa violência no Brasil, por parte dos policiais, já está institucionalizada? Eu acho que é difícil dizer, mas eu acho que é muito importante que o anuário tenha trazido esses dados, essa base de comparação para a gente colocar esse assunto na mesa. Eu acho que esse é um primeiro ponto bastante importante, esse esforço de ter os dados e olhar para isso é bem importante. Nesse tema da letalidade policial, a gente tem duas questões. A gente tem, como foi dito no VT, existem muitos policiais morrendo no Brasil, quase 500 policiais perderam a vida no ano de 2013, e você tem esse problema da polícia matando muito. Eu acho que a gente pode fatiar essa questão das mortes em várias frentes. Acho que tem uma frente sobre qual é a aceitação social de policiais que matam, então isso que as pessoas ficam repetindo, que bandido bom é bandido morto, etc. E acho que a gente falar sobre isso e discutir isso, porque em nenhum lugar do mundo que se reduziu a violência se fez isso matando mais gente. Então essa é uma premissa que a gente já precisa descartar. Com certeza, a questão do treinamento e da supervisão do trabalho policial, principalmente relacionado ao uso da força policial, porque quando a gente fala de pessoas sendo mortas pela polícia, a gente está falando muito especificamente, em geral, sobre a arma de fogo, sobre o uso da arma de fogo, que é o último nível de uso da força por parte da polícia. A gente precisa ter treinamento em toda essa escala de uso da força e supervisão do trabalho policial para que a gente não tenha tantos casos, para que a gente consiga evitar esses confrontos, evitar esses resultados mortos que não trazem benefício para a segurança pública. A maior utilização de armas de baixa letalidade acabaram fazendo uma diferença muito grande, né? Esse ponto é muito importante, né? A gente tem discutido de modo muito incipiente
o uso progressivo da força, né? Que inclui não só as armas de fogo, como também, acho que você chamou a atenção, as armas menos letais. Né? Agora é importante perceber que isso tem a ver também não só com uma qualificação orientada para esse fim, mas de um entendimento de qual é o lugar na segurança pública. Né? A gente vem de uma tradição em que a segurança pública está muito pautada na ideia de que você tem um inimigo a ser combatido e que a gente precisa, para resolver as situações de segurança pública, conter, matar, eliminar, etc. E a gente percebe claramente que essa não tem sido a solução mais adequada, porque a gente já faz isso há muitos anos e a gente não consegue reverter. Então, quando a gente olha os dados dos policiais que estão sendo vitimados e também as mortes provocadas pelos policiais em confronto, tem, num primeiro momento, observar que as mortes dos policiais se dão, na sua esmagadora maioria, fora do serviço. Né? Então, não deveria acontecer. Não estão em serviço e estão sendo vitimados. Na medida em que eles são identificados como policiais ou quando eles querem agir num determinado contexto em que eles presenciam uma situação, os coloca em maior vulnerabilidade. Ou ainda quando estão fazendo um trabalho fora do... Exatamente, no segundo emprego, no chamado bico e etc. Então, isso tem causado um enorme transtorno, resultando em mortes, em perda aí de profissionais de segurança pública. E esse é um tema que a gente precisa discutir. Por outro lado, a nossa polícia, como sendo ainda aquela que tem altos índices de padrão de letalidade, nos revela que o encontro entre a sociedade e a polícia é muitas vezes muito complicado e muito bélico, né? No sentido de que os cidadãos esperam não sabem o que esperar dessa reação policial, né? Então a gente tem aí um outro drama que precisa ser pensado. Quando a gente trabalha os dados do anuário com outros estudos que são feitos sobre o tipo de trabalho, em geral, qual é a natureza da ação policial, a gente vê que, em geral, nos estudos a gente tem 70% do trabalho policial entre situações não criminais, né, atendimento cotidiano que a polícia faz, questões assistenciais, enfim, contravenções, questões do trânsito, enfim, as nossas polícias, sobretudo as polícias militares, que são aquelas que estão na interface cotidiana com a população, ela lida com uma gama de situações que tem a ver com conflitos, desordens, incivilidades de toda ordem, que não necessariamente a atuação numa situação de crime especificamente. É permitido pelas forças o profissional fazer um outro serviço paralelo ao seu de policial, não, né? Não. E tem alguns estados que estão, por exemplo, São Paulo está tentando uma solução que é a questão do bico oficial, que é ter, enfim, um horário alternativo, que ele não está prestando serviço para a polícia, mas está prestando um serviço policial, e aí com toda a estrutura que vem disso, fardado, com rádio, etc. Isso, você conseguindo ou remunerar melhor o policial, ou fazer uma solução dessa de um bico oficial, você consegue fazer com que o profissional não precise buscar esse trabalho informal, que é o trabalho que o deixa muito mais vulnerável, né? Que além dele ser ilegal, ele deixa o profissional muito mais vulnerável, porque em geral ele está trabalhando sozinho, ele está trabalhando com uma arma privada, ele está trabalhando sem apoio, ele está trabalhando sem rádio, e aí vai reagir numa situação em geral de roubo, e a chance dele ser vitimado é muito maior, não por outro motivo. Olhando os números de policiais mortos, 3/4 dos policiais eles foram mortos fora de serviço. Então, ou em contexto que ele está reagindo a um assalto num bico, ou muitas vezes quando ele está sendo ele mesmo roubado, ele mesmo é vítima daquele crime, ou ele assiste a um terceiro sendo roubado, por exemplo, e tenta reagir. Então, também a gente tem um olhar de que essa cultura do policial 24 horas, da cultura do policial super-herói, que acho que a gente precisa afastar. Em determinados momentos, o melhor protocolo que o policial tem quando é com um terceiro é ele chamar reforço, ele pedir ajuda, porque ele não sabe ao certo com que ele vai se deparar. Muitas vezes esse criminoso vai estar com 2, 3 pessoas e ele sozinho não vai conseguir deter essa ameaça. Agora, apesar dos números alarmantes, nós podemos contar aí com uma subnotificação nos casos, por exemplo, das pessoas que são mortas por policiais, não é? Por uma questão de sei lá, talvez medo de denunciar. Nesse caso específico que você está trazendo, não é o lugar que a gente tem o maior
índice de subnotificação, né? Porque vai gerar um registro de... hoje, inclusive, é uma categoria que tem sido rebatida, questionada, e o governo federal, através do Ministério da Justiça, tem investido nisso, que é eliminar a ideia da categoria auto de resistência e entender isso como uma morte provocada num confronto policial. E isso tem toda uma implicação que vai ser analisada, investigada, etc. Bruno, esse problema das horas extras dos policiais, desses trabalhos extras, melhor dizendo, estão relacionados diretamente a baixos salários. Nós podemos pensar também em um treinamento ineficiente para as forças policiais no Brasil? Então, essa questão da letalidade, ela certamente passa por melhoria no treinamento, melhoria em estrutura. A gente conseguir fazer com que os policiais tenham mais clareza e cumpram os procedimentos para as ocorrências policiais, consigam chegar nas ocorrências policiais, muitas vezes até em maior número, porque isso também inibe essa questão do confronto desse criminoso querer disparar contra os policiais, é algo bastante importante. Eu queria voltar só num ponto que a professora Aide chamou a atenção, que é a questão do registro dessa ocorrência em que tem alguma morte. A gente precisa debater, tem um projeto de lei tramitando no Congresso para eliminar essa categoria de auto de resistência, porque é uma coisa muito simples. Você não pode ter num caso desse nenhuma presunção de que a ação foi legítima e nenhuma presunção de que a ação foi uma execução. Você precisa ter investigação em todos os casos. Em todos os casos você precisa ter uma investigação clara para saber qual foi a natureza do confronto, quem começou, quem disparou primeiro, etc., porque é só assim que a gente vai conseguir também baixar esses níveis. E é interessante até porque muitas vezes é uma polícia defendendo a outra, porque, como eu disse, a maior parte dos casos é feito por polícia militar e esse registro é primeiramente feito pela polícia civil. Então, a gente precisa dissipar essas dúvidas em todos os casos. É preciso que essa categoria seja, de fato, eliminada e que a gente tenha uma investigação em todos os casos em que você tenha essa ocorrência com morte e mesmo se antecipar e olhar todos os casos em que tenha ocorrência de disparo de arma de fogo, porque são casos que potencialmente você pode ter ou o policial sendo vitimado ou o policial matando alguém. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum, hoje discutindo a violência policial. Aide, qual é o ambiente que o policial encontra hoje para exercer a sua função, exercer bem a sua função? O que falta para um melhor aproveitamento do material humano que nós temos? Bom, a gente tem no Brasil em torno de 600 mil policiais, né, somando todas as forças, e nós temos hoje, diferente de um passado muito recente, profissionais muito bem qualificados, né? A gente tem um investimento já no Brasil nos últimos anos de qualificação, de treinamento, de abertura das instituições policiais para parcerias com as universidades, programas de pós-graduação, de graduação tecnológica, etc. As instituições vivem sempre o dilema de que precisa colocar mais policial na rua, ou mais policial no balcão da delegacia, ou mais policial no fronte. Isso é verdade e é uma necessidade. Entretanto, a qualificação, o treinamento, o aperfeiçoamento, na medida em que ele está exercendo o seu trabalho, é preciso entender que tem que ter um lugar prioritário, tem que ter uma política, não só do governo federal e das próprias secretarias de segurança nos estados, mas das próprias corporações, né? Então, um tema que é muito importante hoje no Brasil é a criação de procedimentos operacionais padrão, os chamados POPs. Tem se avançado em algumas polícias, outras não tanto. Então, é preciso fazer com que as corporações tenham nas suas diretorias de ensino, né, um lugar de prestígio e não só aquele que precisa formar rapidamente soldados, né, oficiais, pensando nas polícias militares, ou agentes e delegados para estar amanhã nas ruas, que é uma necessidade, mas que isso tem que ser uma constante no processo de atuação desses profissionais de segurança pública. Hoje no Brasil nós temos alguns estados se destacando, fazendo um trabalho mais interessante? Olha, com relação a isso que a professora está tratando de procedimentos operacionais padrão, a gente tem, por exemplo, a Polícia de São Paulo bastante avançada na definição desses protocolos. E acho que, como ela disse, é muito importante que você não só tenha esses protocolos, mas que eles sejam fiscalizados e, principalmente, que a prática da rua possa retroalimentar esse procedimento. Porque muitas vezes você vai ter uma adequação, algum ajuste para fazer, você tem que ter essa via de mão dupla, esse canal aberto para que a prática da rua, se sob supervisão com algum problema, ela possa voltar para ajustar um procedimento. Cresceram, estagnaram ou vêm caindo os números da violência?
Depende do Estado, né? Em geral, o que o anuário traz para a gente é que, em relação a um delito ou outro, tem uma certa variação, muito baixa, para mais ou para menos, mas o problema é que a gente está em patamares muito altos, né? Então, na tônica no Brasil inteiro. Agora, a gente tem, no próprio Brasil, experiências muito interessantes de Estado para Estado, né? A nossa grande dificuldade num país federativo de dimensões continentais como essa é criar padrões comuns. Então, na área de segurança pública, como o Bruno bem colocou, é importante. E voltando a um tema que ele também sinalizou, que é fundamental, o anuário, para além de colocar na ordem do dia para que a sociedade brasileira discuta esses números e cobre das autoridades, é importante que as autoridades, os governantes, possam fazer desses dados elementos, né, subsídios para a tomada de decisão, para a construção de políticas públicas e aperfeiçoando, inclusive, os diagnósticos que, porventura, estejam sendo feitos nesse momento em cada estado, em cada município. Então, o anuário ele chama atenção para um conjunto de problemas, nos coloca numa base de comparação, que é sempre muito importante. Então, ali no VT, a gente viu a comparação com os Estados Unidos, o próprio anuário, né, disponível no site, nos apresenta outras comparações com países da América Latina e etc. Isso nos ajuda a entender como é que a gente está em relação aos colegas, não numa lógica de competição, mas que a gente possa, dentro do nosso país, pensar melhor que estratégias a gente precisa tomar. Agora, o conjunto de dados que o anuário traz nos coloca um desafio de pactuação federativa. Não é possível pensar redução da violência policial e redução de nenhum outro dos indicadores sem que municípios, estados e União estejam concatenados numa ideia comum do que se quer para a segurança pública, né? Respeitando as especificidades regionais, mas tendo uma linha clara de atuação. Então, um diagnóstico como esse, como o anuário, nos ajuda a dar prosseguimento a partir de agora com um conjunto de alternativas que contribuem para que o governante consiga tomar decisões mais claras em relação a esse tema. Voltando, inclusive, um pouquinho ao nosso tema inicial, que é a violência policial, o anuário traz os números das pessoas que são vítimas desse tipo de violência. Normalmente, os números apontam pessoas de baixa renda, negros, periferia. É confirmado isso no anuário? Isso. A gente tem, assim, em geral, acho que vítimas de homicídios no Brasil já tem esse perfil mais jovem e um perfil de negro. E quando você olha mortes pela polícia, isso também se confirma. Então, esse diagnóstico, ele existe. Uma coisa que foi importante que a professora Aide traz, que é, muitas vezes a gente olhando só os números gerais, eles escondem muitas variações. Então, a gente tem muitos números dentro do mesmo Brasil. Então, a gente tem estados, por exemplo, que tem uma taxa de homicídios de 10, 11 por 100 mil habitantes, como São Paulo e Santa Catarina, e a gente tem no mesmo país estados como Alagoas, que estão com quase 70 homicídios por 100 mil habitantes. Ao mesmo tempo, é importante a gente também chamar a atenção que não é um cenário de terra arrasada. Como a professora disse, a gente tem boas práticas que foram colocadas em alguns estados, como a gente teve Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, em alguns momentos, e é preciso a gente olhar também para essas boas práticas, fazer uma exigência, uma cobrança dos governantes para que haja uma continuidade, para que isso não se fragmente no tempo. E que se espalhe, né? E que se espalhe. Existe essa conversa, essa troca? Entre os estados, com certeza. Eu acho que o que a gente precisa é não só chamar atenção para os problemas, mas também jogar a luz para essas boas experiências, onde a gente tem integração de polícia, onde a gente tem uma prevenção para antes que o crime ocorra, feita de uma forma mais qualificada. Então, não é fazer uma prevenção geral. Se são os jovens que estão morrendo mais, se são os jovens negros que estão morrendo mais, é preciso entender aquelas características e fazer uma estratégia de prevenção bem mais focada. Existe algum mecanismo para identificar que um policial pode vir a ser uma pessoa violenta na rua e ele já ser afastado das ruas? Ou só após acontecido
uma morte, por exemplo, que isso começa a ser trabalhado? Não, há possibilidade sim, dentro da estrutura das instituições policiais, em geral, via de regra, elas possuem os seus serviços biopsicossocial, que seria o lugar mais adequado para pensar esse profissional na sua integralidade, né? Entendendo que um policial, ele é um cidadão, ele tem suas questões e seus dilemas como qualquer outra pessoa, né? Então, é preciso, é necessário pensar estratégias de qualidade de vida para esses profissionais, né? Então, em geral, é nesse lugar. Aí, voltando a experiências interessantes, né? São Paulo tem um serviço muito interessante, tem programas, né, pós-traumático, depois de uma situação em que o policial é envolvido numa ocorrência em que foi usada arma de fogo, etc. Enfim, tem experiências no Brasil que podem ser espraiadas para outras realidades. Então, esse lugar da prevenção, que passa inclusive por cuidar desse profissional na sua integralidade, que não se resume somente a uma discussão que, em geral, é colocada na agenda brasileira de que tudo se resolve com aumento de salário. É óbvio que os policiais brasileiros precisam receber melhor e a gente também tem discrepâncias imensas no Brasil de estado para estado, né? Mas é preciso compreender, entender a natureza da sua ação e tentar auxiliá-lo nessas dimensões, né? Por isso, por exemplo, há esforços de pensar programas de qualidade de vida, né? Apoio psicológico, enfim, uma série de questões que envolvem aí o trabalho policial, que é muito duro e muito difícil. Qual a opinião dos senhores sobre desmilitarização da polícia? Esse é um assunto que a gente tem trabalhado bastante e é muito importante, assim, surgiu com muita força, muita gente fala do tema, mas a gente precisa um pouco qualificar. Cada um fala de desmilitarização e tem uma ideia sobre isso na cabeça. Então, até a agenda prioritária que foi construída com vários especialistas, inclusive com a professora Aide, que o Sou da Paz liderou, com o Instituto Igarapé, ele entra na questão da desmilitarização da polícia, mas tentando identificar quais pontos dessa militarização são ruins para a polícia. Então, por exemplo, essa subordinação ao Exército, a existência de ainda julgamentos em tribunais militares, várias dessas questões sobre hierarquia, sobre entrada nas carreiras das polícias, são questões que a gente precisa discutir. Às vezes tem pessoa que fala de desmilitarização da polícia que é a polícia não usar farda. Não faz nenhum sentido. Então, obviamente esse assunto precisa estar na pauta, mas a gente precisa um pouco dar nome, colocar quais são os pontos dessa militarização que são problemáticos e que trazem consequências para a violência no país. É uma tendência? Eu acho que a gente vai precisar discutir isso. Eu acho que outro dado que traz no anuário, que a professora Ede também comentou, por que a confiança nas instituições policiais está tão baixa? A gente precisa olhar para isso. Por que tem tanta reclamação? Por que tem tanta desconfiança? A polícia ela só faz sentido se houver essa proximidade com a comunidade, com a população, etc. Se a polícia começa a perder muito isso é muito ruim para as próprias instituições policiais. Então, se esse assunto surgiu, a gente precisa discutir não só a questão da desmilitarização, mas a questão do modelo de polícia no Brasil, que é uma coisa um pouco heterogênea, que você não vê em outros países. Essa cisão entre polícia militar e polícia civil, cada um fazendo parte do trabalho, é muito ruim para a segurança pública e a gente tem sofrido efeitos disso. Complementando o que o Bruno está chamando a atenção, o tema da desmilitarização causa tanto alvoroço e tanta confusão, porque se tem a ideia equivocada que se quer tirar a farda, que se quer acabar com hierarquia e disciplina, e não é isso, né? Então, quando a gente trabalhou nesse documento, é entender justamente que o modelo criado, sobretudo para as polícias militares no Brasil, tal qual o Exército Brasileiro, né, inclusive até hoje com regulamentos disciplinares policiais, né, que são idênticos ao RDE, né, o Regulamento Disciplinar do Exército, não compreende a natureza da ação policial, que é uma natureza civil, não é uma natureza militar, ela está para garantir direitos e deveres dos cidadãos, então tem a ver com uma perspectiva de segurança pública e segurança cidadã, e que nesse modelo que nós temos, num Estado democrático de direito como o nosso, a polícia é figura central. Não é possível pensar em democracia sem polícia. Então, a polícia precisa ser qualificada e entendida na sua arquitetura institucional e na sua estrutura, né, organizacional de um outro
num outro modelo. Hoje que a gente vê, quando a gente olha, sobretudo para as polícias militares, que nós temos duas polícias dentro da mesma polícia que dificilmente dialogam. O mundo das praças e o mundo dos oficiais, né? Então, a possibilidade, um dos temas, né, que a gente discutia no documento em relação à desmilitarização, é que a possibilidade de ascensão sendo única causa... A gente aproveita muito melhor os quadros e expertise que vai sendo forjada no seio da própria instituição. Então, tem uma série de elementos, inclusive em termos ideológicos, né, que tem a ver com esse modelo militar, que não compreende no Brasil do século XXI, no Estado Democrático de Direito. Então, é essa discussão que a gente quer levar para a sociedade brasileira, sem entrar na lógica de que você, em debater a desmilitarização, está querendo acabar com hierarquia e disciplina, o que não é verdade. Bom, então esse assunto aí merece um outro fórum, mas infelizmente o de hoje está ficando por aqui. Nós chegamos ao fim do programa Fórum. Eu conversei com a Aide Caruso, do Departamento de Sociologia da UNB, e também Bruno Langiani, coordenador da ONG Sou da Paz. Você quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!